Olá, pessoal, tudo bem? Ayrton Rocha mais uma vez com Fora do Ninho Brasil, onde a sua experiência é a nossa viagem. Lembrando, pessoal, ativa o sininho da notificação, se inscreve no canal e compartilha esse vídeo. Deixa um comentário aí, faz pergunta aí para a gente vai responder. É bom para o engajamento do canal, tá bom, pessoal? Você que tem amigos ou parentes que teve uma experiência de imigração fora do Brasil, ou um imigrante que mora no Brasil, entre em contato com a gente. Vai ser um prazer trazer essa pessoa aqui e ouvir a história dela. Tá ok, pessoal? Dito isso, vamos que interessa? Vamos lá, vamos para Orlando. Sabe com quem? Vou chamar agora para vocês. E aí, querido, tudo bem? Maravilha! E aí, Ayrton, como é que você tá? Tudo tranquilo? Tudo jóia, é com você, tá bem, tudo bem? Tudo ótimo. Ó, se apresenta pro pessoal, fala de que lugar do Brasil você é e o que você fazia no Brasil antes de ter essa ideia aí de migrar. Maravilha. Bom, eu sou o Gilson Melo, eu sou carioca. Antes de migrar aqui para os Estados Unidos, aqui para a Flórida, eu vivia no Recreio dos Bandeirantes, no Rio de Janeiro, nos últimos 7 anos antes de imigrar. Eu sou da área da educação, da área da educação de negócios, então já tive 3 editoras no Brasil, já lancei mais de 300 autores. Eu tinha uma rede de franquias na área de treinamentos para a área de negócios, coaching, desenvolvimento humano. Eh, então sempre trabalhei com palestras, treinamentos nos últimos 12 anos aí da minha vida, trabalhando com palestras e treinamentos, autor de alguns livros, enfim. Então toda a minha área era voltada sempre para palestras, treinamentos, mentorias, voltada para negócios, né, para empreendedores. Aham, e como surgiu isso aí? Então, no Brasil, você estava, que me parece, você estava bem, empreendedor, uma empresa bacana, livros aí publicados, e que deu na tua cabeça aí para a América? Então, assim, todo mundo que tem a experiência de vir para os Estados Unidos a turismo, meio que volta com algum tipo de sentimento do cara, acho que seria legal morar aqui, né? Então, eu venho para cá desde 2016. Na Uhum. primeira vez que eu vim aqui, eu vim para fazer um curso, vim para fazer um treinamento internacional aqui, um treinamento que me ajudou muito a montar os negócios que eu montei no Brasil nessa área de treinamentos. E já quando eu cheguei aqui, eu já abri uma empresa aqui na área de treinamentos também, né? Então eu tenho uma empresa aqui desde 2016. Então a gente tinha projetos de sempre trazer aqui, sempre trouxe empresários para fazer backstage da Disney, por exemplo. Já fiz uns 5 ou 6 backstage da Disney. Enfim, trazer empresários do Brasil para fazer imersão aqui nos Estados Unidos. Então, a partir daí eu comecei a vir, no mínimo, assim, num ano muito ruim, foi um ano que a gente veio uma vez, mas geralmente a gente veio de 2 a 3 vezes por ano, sempre para Orlando, sempre pra Flórida, né? Eu também fiz treinamento em Miami com o Tony Robbins, em uma outra época também. Tony Robbins, que é um dos maiores nomes aí do desenvolvimento humano no mundo. E então, vindo pra cá, minha esposa, quando começou a vir comigo pra cá também, ela já botou na cabeça que ela queria morar aqui de qualquer jeito. Então ela falou: não, quero morar, quero morar. E isso foi foi alguns debates em casa a respeito disso, inclusive até algumas briguinhas, né? Sabe, essas brigas de casais, porque eu dizer que eu não ia morar aqui nos Estados Unidos, tá? Meu projeto sempre foi o seguinte, ó, eu falei assim, cara, eu ganho dinheiro no Brasil, eu empreendo no Brasil, eu acho muito mais fácil ganhar dinheiro no Brasil do que nos Estados Unidos, esse sempre foi o meu discurso, tá? Eu sempre falei assim, cara, em terra de cego quem tem um olho é rei, então se você tem uma mentalidade empreendedora num país que quase ninguém quer empreender direito, empreender, eu falo empreender de forma correta, né, séria e tudo mais, então eu falava assim, cara, eu vou fazer muito dinheiro mais rápido do que tu vai para um lugar que é primeiro mundo, que a galera tem uma mentalidade diferente, então a concorrência é maior. Essa era a minha leitura, tá? E aí, a partir desse ponto de vista, eu sempre dizia para minha esposa o seguinte: olha, o meu projeto de vida é a gente comprar uma casa em Orlando, era uma coisa que a gente já estava preparando, comprar uma casa em Orlando e tirar férias de 3 meses. Sabe assim, as escolas das meninas sempre acabavam ali por volta de final de metade de novembro, já para segunda quinzena de novembro já estava terminando, passava de ano direto. E aí eu falava Aham. assim, cara, a gente pega, entra no avião, vai para nossa casa de Orlando e fica até depois do carnaval. Passou o carnaval, a gente volta, elas voltam para a escola e a gente vai tocando a nossa vida. Então, eu estava já desenhando algo voltado para isso, Uhum. é, até chegar a pandemia, né? Então, até chegar a pandemia, que a pandemia fez eu repensar muitas coisas, entendeu?
Então, o ponto ali de pensar em vir para cá, né, que foi essa tua pergunta, eu sou um cara que eu tomo decisões muito rápidas. Já tomei decisões erradas, óbvio, muitas, mas quando a gente bota na balança, as certas, elas foram bem, pesaram melhor, né? E aí, quando a pandemia me fez eu repensar porque eu trabalho com eventos, né? Então, muitos eventos e tal. Eventos foi a última coisa a voltar. Então a gente ficou ali quase que 2 anos ali, praticamente sem fazer nada. Fiz algumas coisas online e tal, mas na substância, né, que a gente fazia, nem perto. Como eu estava bem estruturado financeiramente, então a gente passou quase que ileso, vamos falar assim, porque ninguém passou ileso da pandemia, financeiramente Sim, falando, sim. mas teve um impacto ali. E aí foi quando eu comecei a repensar algumas coisas sobre questões econômicas. A gente nunca tinha vivido uma pandemia, né? Tudo Aham, novo pra gente, mas eu comecei a fazer uma leitura do seguinte: quando você toma um baque, pensa numa família. Uma família que está mais estruturada financeiramente, com formações, com que quem tem um emprego mais interessante, vai sofrer menos esse impacto. Quem já tem planejamento, quem já tem uma mentalidade diferente. Então, quando você pensar, olhar países como se fossem famílias, você aham. começa a ter uma visão do que eu falei assim: olha, eu acredito que esse impacto da pandemia, eu acho que os Estados Unidos vai se recuperar mais rápido do que o do Brasil. Então não precisa ser muito inteligente para pensar dessa forma, né? E Sim. aí eu pensei o seguinte, e aí foi quando eu vim para cá, eu em 2022, eu vim para cá em fevereiro, no meu aniversário, só eu e minha esposa. Uhum. Aí em abril, o aniversário dela, eu fui para Europa, passeio também, foi aniversário dela, então fizemos alguns países da Europa. E aí, em novembro, a gente veio com a família toda aqui pra cá. Então, assim, a gente tava pós-pandemia, mas vivendo uma vida muito boa, viajando pra Europa, vindo pros Estados Unidos e tudo mais. Aham, aham. Mas projeção de futuro não era lá dessas coisas. E aí você começa a ter que manter ali um padrão de vida, e você fala assim, cara, se eu botava ali um evento que eu botava 500 pessoas, estava colocando 80, uma turma de treinamento que eu fazia que era 60, 70 alunos pagando um valor legal, eu estava começando a botar 18, 17. Aí eu falei assim, cara, a galera vai demorar para escolher treinamento, escolher se qualificar, porque tem outras prioridades. E Sim. aí, aqui, em novembro, eu tava aqui, foi até época de eleição no Brasil, né? Eu senti que eu tinha que fazer esse teste. E aí foi quando eu falei com a minha esposa: olha, eu acho que a gente devia fazer o seguinte: vamos já organizar algumas coisas, vender algumas coisas, vamos vir em janeiro. A gente vem para ficar uns 3 meses, para entender um pouco, porque uma coisa é você vir como turista, outra coisa é você já começar a fazer uma Sim, leitura sim. de algumas coisas. Perfeito, E perfeito. aí eu falei, ó, e aí a gente nesse período já vai vendo algumas questões, fazendo conexões. Qualquer coisa a gente volta para o Brasil, aplica a documentação no Brasil e sai da documentação a gente volta. A gente veio para cá, ficou ali com 2 meses e pouquinho, a gente já trouxe o nosso cachorro. E aí eu falei, olha, existe um caminho para a gente aplicar daqui. Vamos aplicar? Sentamos, conversamos. Tá, mas tem algumas coisas para vender ainda no Brasil. Não, a gente vai agitando. E aí algumas coisas foram fluindo, outras demoraram um pouco mais. No final das contas, a gente foi e decidiu fazer a aplicação. Aplicamos no meio do ano de 2023 e estou aqui até hoje, né? Nesse processo, já para fazer um resumo geral, a gente aplicou no meio do ano, já saíram as documentações provisórias, com 9 meses e meio saiu a aprovação do meu caso, com 1 ano e 3 meses eu já estava com o Green Card na mão. Então, assim, Olha, foi tudo foi muito rápido, rápido. cara. Foi tudo muito Aham. rápido pra gente. Claro, eu já tinha uma carreira bem consolidada de quase 20 anos na área de negócios e tudo mais, Uhum. empresas, na área da educação de negócios há 12 anos no mínimo, 7 livros, um best-seller. Então, assim, foi um pleito bem tranquilo, tanto que quando a gente montou todo o nosso pleito, eu que montei o meu pleito e pedi ajuda para um amigo meu que tem um escritório para fazer a parte jurídica de petição, preenchimento de Sim. formulários. E aí, o pessoal mesmo, quando olhou meu pleito, falou assim: olha, Gilson, é difícil a gente falar isso, mas eu vou te falar que eu acho que você vai ser aprovado sem RFE, sem nenhum tipo de contestação. E foi exatamente o que aconteceu. Então, a gente, desde então, desde que saiu as minhas documentações, eu já estou executando tudo que eu disse para os Estados Unidos que eu ia executar. Né? Então, a gente está. A coisa fluiu para a gente. Eu costumo dizer assim: eu não posso nem usar a minha vida como um parâmetro aqui para o imigrante, tá? Porque as coisas fluíram bem rápidas para gente em todos os sentidos, né? Minha família se adaptou muito bem, foi muito rápido, as filhas e todo mundo, então foi bem legal. Tanto que a gente vai fazer, a gente já está aqui há 1 ano e 8 meses, né? Essa história toda que eu te contei aí.
E a gente, em novembro agora, vai fazer a primeira saída dos Estados Unidos e não vai para o Brasil. A gente está indo para Paris comemorar o aniversário de 15 anos da minha filha, que era uma promessa que eu tinha feito para ela. Então, a gente está tão bem, assim, tranquilo, emocionado. Ninguém está desesperado, tem que voltar para o Brasil, tem que fazer. Não, então, eu acho que eu consegui fazer um resumo do resumo aí, de como foi aí esse processo, para a gente chegar onde a gente está hoje aqui. E aí você está com uma habilidade extraordinária? Foi pelo EB1 de habilidades extraordinárias. A gente, quando você é aprovado, você não tem a decisão da imigração. Então, não sei quantos critérios eu atendi, Aham, porque, enfim, o que eu sei é que eu já estou tocando aquilo que eu prometi para os Estados Unidos que eu ia fazer dentro do sim. meu business plan. Foi uma coisa que para mim foi muito tranquila, porque eu realmente criei um business plan de algo que eu queria executar, né? Sim. Então ficou muito mais fácil. Inclusive, já fiz até o meu primeiro evento aqui como residente permanente, né? Eu já tinha feito eventos aqui trazendo empresários e tudo mais para conhecer backstage da Disney, essas coisas como eu tinha falado, mas evento mesmo, de fato, foi o primeiro aqui como residente permanente. A gente fez um evento na semana passada, foi segunda-feira, sem ser a segunda, agora a outra que passou. Foi bem legal, a gente fez um evento Bússola aqui, tinha ali quase 200 pessoas desse evento. Um evento de palestras voltado para empreendedores e tudo mais, então já estamos tocando já o barco aí, bem já nesse processo aí. E me responde uma coisa. Eu senti que você viajou para a Europa antes de você ir para a América. Você quis ir para a Europa, porque você não queria ir para a América. Falei, se eu levar minha mulher para passear na Europa, vai que ela quer ficar na Europa. Ou não foi? Cara, então, na verdade, eu sempre tive uma visão muito, muito sólida em relação a isso. Se fosse para morar em outro país, eu queria morar nos Estados Unidos, Ah, especificamente em Orlando, né? ok. Eu gosto muito da Europa para passear. A gente já foi algumas vezes, já conheceu alguns países, tem muita coisa para conhecer ainda. Em Paris mesmo, a gente já foi já 2 vezes a Paris, mas a gente vai agora porque para as meninas é a primeira vez. Eu gosto muito da Europa, mas assim, é uma visão muito minha, muito particular. Eu posso estar 100% errado nisso, mas eu não vejo que alguém com família e tal. Claro, tem países e países, né? Mas os países que os brasileiros geralmente vão ali, ou é Portugal, um lugar que eu moraria, assim, que eu gosto demais é Madrid. Eu moraria em Madrid, sabe? Acho assim, a experiência a gente teve em Madrid, a gente gostou muito. Mas eu vejo que profissionalmente, no meu caso, como empreendedor, as oportunidades para as minhas filhas e escola. Eu acho que a Europa também ela acaba ali. Quem já jogou War sabe que a Europa ela acaba sendo logisticamente cruza. É o centro das guerras, né, cara? Porque vai cruzando tudo ali, tudo passa pela Europa, sabe? Sim. Então, a Europa, quem joga War sabe que é mais difícil defender É, a Europa. sim. Então, Eu assim, aprendi, na verdade, eu aprendi geografia mesmo jogando War. eu também. E aí, cara, eu vejo que eu nunca tive esse pensamento. Eu já tive o pensamento seguinte, sei lá, a gente, meus filhos todas já casadas e tudo, eu falo com a minha esposa muito assim, eu tenho vontade vamos ficar 2 anos em tal lugar, um ano em tal lugar, aí você tá, mas enquanto você tem filhos com idade escolar, aí eu não sei, eu não, hoje no meu coração não estaria a Europa não, mas eu também dizia que eu não moraria de jeito nenhum nos Estados Unidos, entendeu? Então, para mudar de ideia, eu sou bem tranquilo nesse sentido. E você levou o cachorro. Foi muito burocrático para você levar o cachorro naquele período? Cara, basicamente não, porque assim, a gente não conseguiu trazer ele porque a gente não tinha decidido que ia ficar, então a gente veio aqui para ficar só um tempo e voltar para o Brasil. Quando a gente decidiu trazer, a gente teve que contratar uma empresa, como ele já estava chipado, algumas vacinas ele já tinha, então foi um pouco mais fácil. Mas a gente teve um custo de US$ 2.000 para trazer ele, tá? Ele veio como carga viva, né? Então teve Ah, um custo de US$ 2.000, mas de certa forma foi simples. Seguiu o processo, a empresa ela mandava vídeo, tipo, ele fez uma escala na Colômbia e mandava vídeo e tudo mais. Porque como o nosso cachorro ele é de auxílio emocional, eu tenho uma filha que é diabética, tem vitiligo, então ele ajuda muito aqui nesse processo. Então, como a gente ia ficar mais um mês e meio aqui, na época, quando a gente trouxe ele, aí a gente falou: não, vamos trazer ele para ele poder ficar com a gente aqui esse tempo e tal, para não ter tanto impacto. Mas foi muito tranquilo, foi muito de boa. tranquilo, porque algumas preocupações de algumas famílias que querem migrar justamente são os animaizinhos, né? Porque queira ou não, faz parte da família, né? Não, Você já total, total. pega, né? Você já Faz parte pega total. um animal muito carinhoso Eu e trabalho é aqui uma no meu coisa. escritório, meu cachorro fica aqui no meu pé o tempo inteiro.
Eu sei muito bem como que é, porque eu sou cachorreiro, né? Sou cachorreiro. E E, assim, o que eu penso é o seguinte sobre essa questão do cachorro ou de qualquer outra coisa. Eu sei que há bolsas e bolsas, orçamentos e orçamentos, mas geralmente quem mais vai ter dificuldade é quem está muito preocupado em querer economizar, entendeu? Eu acho que é óbvio que existem as exceções, de gente que gastou grana e deu ruim, e deu problema. Mas no geral, quando você vai ver ali, né, tirando as exceções, no geral, você vai ver muita gente que acaba tendo dificuldade, tendo problema, porque quer cobrar mais barato, quer, vou criar uma história, mandar por um amigo, fala que é teu, entendeu? Aí a coisa começa a ir por um caminho que não é legal. sim, sim, é verdade. E a adaptação das suas filhas na escola, então, foi tranquilo? Porque, na verdade, lógico que é a preocupação dos pais, essa adaptação, bullying na É. escola, a língua. Como que foi para suas filhas? Foi tranquilo? Adaptaram Então, bem? eu tenho a Lívia, que hoje ela tem 15 anos, né? Que Uhum. é a que a gente vai comemorar lá o aniversário dela em Paris. A Lívia já fazia 4 anos de inglês no Brasil, então ela já veio com um inglês aqui razoável, para ela poder não passar tanto perrengue assim, né? Vamos falar. E a Laura, que tem 10 anos, hoje tem 10 anos, né? Aqui, né? Chegou aqui com 8, né? A gente vai fazer 2 anos aqui. A Laura, ela veio sem falar inglês nenhum, zero, zero de inglês. O bom é que a idade dela, então ela tá ali ela entrou ali no como é que fala ali o nível no elementary, né? Ela entrou no elementary, que é o nível dela ali de escola, então com tem muita cobrança para ler livro, vocabulário, semanalmente tem que aprender palavras novas, tem que estudar, tem que decorar, tem teste, que chama aqui o ESOL, né? Que é o inglês para imigrante. Então eles têm um Uhum. programa na escola específico para imigrante. Ah, uma coisa que eu acho que assim contribuiu muito é que a gente montou uma logística. Por exemplo, hoje eu moro num bairro que eu não quero morar. Meu contrato de aluguel vai até meio do ano que vem. É porque ano que vem a gente quer comprar uma casa. Então a gente está se preparando para comprar casa. Então hoje eu gosto do bairro, tá? Mas assim, é porque tem outros bairros que eu prefiro. Então assim, mas eu escolhi logisticamente um lugar que facilitaria a minha vida nesse primeiro ano. A gente acabou renovando o aluguel por mais um ano. Então assim, porque realmente estruturalmente aqui foi muito bom. Então a gente está perto da escola, as minhas filhas, nenhuma das duas precisam usar o bus. No ônibus acaba tendo um pouco mais de bullying, dessas coisas todas aí. Tem gente que tem experiência super positiva, é muito particular, tá? Só que assim, a gente conseguiu se organizar para. Hoje eu toco meu negócio, minha esposa me ajuda na empresa, e aí ela leva e busca as meninas nas escolas, eu levo de manhã cedo a minha mais velha, que é um horário mais cedo. Então, assim, elas não precisaram nunca pegar um ônibus para a escola. Então, assim, e a gente prepara o filho emocionalmente desde o Brasil, sabe? Porque, assim, bullying é uma coisa normal que toda criança vai ter, sabe? A gente está vivendo um tempo, uma geração que, não pode isso, não pode aquilo, mas, assim, isso faz parte de criança, sabe? Criança bota apelido, zoa. Então, assim, eu preferi, ao invés de ser aqueles pais que tudo vai mimar as crianças, eu preferi treinar minhas filhas para serem fortes. Ainda mais a Laura, por exemplo, de 10 anos, que tem vitiligo, uma sobrancelha dela é branca, tem cheio de manchinha na testa. Então, assim, eu preparei e continuo preparando a identidade delas para elas aprenderem cada vez mais a serem fortes. Né? Então eu ajudo elas, mostro para elas que isso faz parte, né? Isso faz parte. Então, assim, elas têm as suas dificuldades, mas se adaptaram de forma muito, muito, muito boa nesse sentido. Então, assim, é o que eu falo. A nossa experiência está sendo muito boa e muito positiva, entendeu? Não acho que é regra, não acho que é regra, porque cada um tem a sua experiência, cada um tem a sua estrutura. O que eu mais bato na tecla é: seu filho precisa chegar em casa e encontrar um lar estruturado. Não dá para chegar em casa e encontrar um marido ou uma esposa acusando: por que você trouxe a gente para esse país? Por que você fez isso com a gente? Eu falei que não era para fazer, ou eu falei. Porque assim, você mostra. Eu falo que o sucesso tem a ver com a tua habilidade de gerir o caos. O sucesso tem a Sim, ver com a tua habilidade de gerir o caos. Porque gerir num tempo de bonança é muito fácil.
Quando tá tudo bem, quando tá com o dinheiro sobrando, quando tá todo mundo feliz, é muito fácil. Mas no caos é que os casamentos de fato se fortalecem quando se unem e a Sim. família, os filhos saberem que quando chegar em casa, eles têm uma fortaleza, eles têm um castelo, eles têm quem ama de fato, não só com palavras, mas com atitudes, eles sentem-se seguros, fica mais fácil enfrentar os desafios que são normais da vida. Se você blindar seus filhos de privar eles de viver as dificuldades das fases que eles têm que viver, a gente vai ter adultos fracos que não estão preparados para nenhum outro tipo de dificuldade. Então, eu Aham. encaro a vida dessa forma. Sim, sim. É muito importante. E a questão que você falou aí da mudança, do bairro escolher, porque os bairros, as escolas recebem uma classificação de A, B, a qualidade e depende do lugar que você mora, né? Porque tem uma. Exatamente. Depende do seu CEP, comparado no Brasil, Uhum. seu CEP tem que estudar na escola X, Y. Exatamente. Você não consegue colocar. Ah, mas eu vou levar de carro. Eles não aceitam. A maioria das escolas não aceitam. Tem que ser na tua região. Tem que estar ligado com o teu comprovante de residência, né? Com o teu endereço ali. E a gente, na verdade, meu ponto foi: eu não queria uma escola péssima, de nota péssima, tá? O ensino é igual em todas as escolas. O que define a nota é o comportamento dos alunos. Tá? Então, assim, o que define a nota das escolas às vezes está numa região que um bairro de poder aquisitivo um pouco menor, e aí tem pais que são mais ausentes, porque tem que trabalhar o pai e a mãe, aí o filho fica em casa, aí toca o terror na escola. Então as notas estão mais baseadas em comportamento dos alunos e, claro, consequentemente, nas notas que eles vão tendo na escola, do que no ensino. O ensino é padrão do condado. A gente está aqui no condado de Orange, então o ensino é padrão, mesmo de metodologias, mesmo livro, tudo, o ensino é padrão. Então, assim, esse é o foco. Só que a gente, o que, que a gente fez? A gente, ó, não quero ir para pior, para uma escola de nota horrível. Mas também a gente chegou com o pé no chão. A gente tinha uma estrutura maravilhosa no Brasil, no Rio de Janeiro, morava numa cobertura duplex, com piscina. Só que quando a gente veio para cá, o carro que eu comprei para mim foi um carro velho, foi um carro que não era o carro que eu tinha no Brasil. O carro que eu comprei para minha esposa, que foi zero, porque eu não queria. Que aí eu tenho essa coisa de proteger a minha mulher. Então, eu não queria que ela passasse perrengue. Eu comprei um carro zero, mas era um Corolinha, que aqui Corolla é carro de pobre aqui. O carro que a gente tinha no Sim. Brasil era melhor do que o carro que a gente comprou aqui para ela, zero. Então a gente veio para cá consciente de, na minha cabeça era pelo menos 2 anos eu ia viver uma vida muito abaixo do que a que eu tinha no Brasil. A gente conseguiu muito rápido já até superar. Hoje, eu saindo da casa que eu tô, e indo ou para minha própria, ou alugando uma casa para mim, que é o nível que eu quero, aí eu vou estar 100% acima da vida que eu tinha no Brasil em menos de 2 anos. Então, assim, é absurdo. Hoje a gente tem 2 carros e os 2 carros são melhores do que a gente tinha no Brasil, a vida que a gente tem, a estrutura financeira que a gente tem. Então, por isso que eu falo que é exceção, assim, a gente foi muito rápido. Mas, quando a gente chegou, não foi a melhor escola de melhor nota, nem foi a pior. Tá, sabe? Não foi porque eu queria criar um padrão de vida que a gente rapidamente pudesse ter uma renda em dólar para cobrir essas despesas. Se eu chegasse aqui querendo tirar onda, querendo mostrar para quem ficou no Brasil que eu venci, ó, não quebrei, ó, porque as pessoas às vezes elas estão mais preocupadas em mostrar para alguém alguma coisa que, sabe, que tá só na cabeça dela, porque julgar as pessoas vão te julgar o tempo inteiro, entendeu? Do Sim. mesmo jeito que alguém pode ter pensado assim, ih, o Gilson foi embora do Brasil porque quebrou. A pessoa pensa o que ela quiser. Eu fiz uma escolha, eu fiz uma projeção de futuro. Falei, cara, eu já tava com o meu negócio, o negócio não tava do mesmo jeito de antes da pandemia, óbvio, mas quase nada tava do mesmo jeito. Mas eu podia continuar trabalhando e para fazer o negócio crescer, ter outras ideias. Mas eu tomei essa decisão. Então muita gente pode ter pensado assim, ah, o Gilson quebrou. Só que ao mesmo tempo agora que alguém já deve estar pensando assim, ah, o Gilson tá milionário. E nenhum dos dois tá certo. Entendeu? E na, e A na ver- percepção das pessoas é completamente diferente da realidade. e na verdade, quem quebra do. Oi, oi. Foi o meu alarme aqui que entrou aqui sem querer aqui. Tranquilo, tranquilo. Hein, Gilson? Continuando, assim, na verdade, quem quebra não tem condições de montar, pegar a família e ir para os Estados Unidos, que também não é assim só comprar a passagem, tem que ter um planejamento. Então, é até um pensamento até muito errado, porque quem quebra não tem como fazer essa transição. Exatamente, exatamente. Que não é uma transição fácil. Mudar de cidade não é fácil. Mudar de estado. Eu já Sim, mudei de cidade, já sim, mudei de estado. Eu tenho. A gente fez, eu e minha esposa, 21 anos de casado.
Eu acho que a gente já deve ter se mudado aí umas 16, 17 vezes. Então a gente é meio nômade, né? A gente é meio cigano nesse sentido. Então já mudei cidade, já mudei de estado. Mudar não é fácil, mudar não é barato, foi o que você falou. Mudar de país, então, meu amigo, existem custos muito grandes, precisa de muito mais planejamento. Eu sempre brinco o seguinte: eu não sou um cara tão de planejamento assim, não. Mas em tempos de crise, nós somos altamente organizados. Em viagens, a gente sempre foi altamente organizado. Eu sempre planilhei minhas viagens. Mas na minha vida, no dia a dia, não era assim, não, entendeu? Então, ainda mais quando tá com grana sobrando, aí que você não planilha nada mesmo. Sim. Mas tem que ter planejamento, tem que ter uma estrutura muito. É muito importante isso. O pessoal fica em pânico em migrar. Isso aí é uma coisa que está enraizado no subconsciente do brasileiro. Muitas pessoas, eu não estou generalizando, tá? Eu Aham, acho, mas eu acho que a grande maioria tem esse pânico de migrar. Ah, por sim, causa de vários fatores, né? Da mudança, da grande mudança. Mas se você parar para pensar no próprio dentro do Brasil, você indo para uma cidade, para um estado que você não conhece ninguém, é difícil tanto quanto. Indo para sim. outro país, é lógico que tem a dificuldade da língua, mas É. você tem que começar do zero novamente, conhecer Se pessoas. vier para Orlando, não vai ter dificuldade não, porque Orlando é o Brasil que deu certo, né? É verdade, é verdade. Mas assim, você vai chegar num. Eu não conheço nada de Curitiba. Eu chego lá com a minha família, a malinha, vou ter que começar do zero, não conheço ninguém, não tenho, sabe, eu não tenho ali os amigos, eu não tenho contato para ligar, para indicar alguém. Então, também é Exatamente. difícil. Então, eu acho que é uma fantasia que nós temos, daquela dificuldade que vamos dar exemplo, para Orlando, que é o Brasil melhorado, apesar de ter visto toda a documentação, que vai ser o bicho de sete cabeças. Mudança dentro do Brasil também é Assim, complicado. e as pessoas, elas, quando a gente fala de pessoas, é porque é a maioria das pessoas, elas têm uma mentalidade muito de que tem que ser ajudada, de que tem que ter apoio, tem gente que necessita de apoio para fazer tudo. E assim, cara, hoje com internet, e não tô falando de YouTube, de influencer, não, de você pesquisar mesmo, sites sérios. Você sabe, eu preciso de alguém para me ajudar a alugar. Não, você não precisa de ninguém para te ajudar a alugar. Você pode baixar um aplicativo, você pode entrar no site, ver os preços, você pode ir lá no condomínio, sentar lá com um cara e negociar. Ah, mas eu não falo inglês. Usa o Google Tradutor, fala espanhol. Aqui o povo tudo fala espanhol. Pelo contrário, a comunidade latina é tão grande que eles preferem que tu fale espanhol em muitos casos do que fale inglês. Então, assim, mas eu não entendo. Se vira. Então, eu acho que a habilidade de se jogar, para quem tem essa ousadia, imigrar fica muito mais fácil. Agora, quem está acostumado a que alguém faça tudo por ela, ou você vai perder muito dinheiro, porque alguém vai tomar muito dinheiro teu, vai te dar golpe, vai te Uhum. cobrar coisas que não deveria, ou você vai sentir a dor de tô sozinho, ai meu Deus do céu, ninguém me ajuda, aí você vai entrando para esse tipo de vitimização, entendeu? Sim, sim. É muito importante falar isso aí, porque algumas pessoas chegam e tem vários casos de sucesso, e também tem vários casos de pessoas que, não deu certo, aqui eu não consegui me comunicar direito, me dei bem, saudade da família. Faz parte do processo. Tem pessoas que realmente se Sim, adaptam por N motivos, tem pessoas que não se adaptam também por N motivos. sim, O sim. fato é o seguinte: você é empreendedor no Brasil, você vai ser empreendedor aí. Se você é acostumado a ser CLT e trabalhar para os outros aqui, aí também você vai trabalhar para os outros. Não adianta você querer olhar o cara lá que está empreendendo, que você não tem a Exatamente. veia. E vou te falar, eu tava num podcast hoje Aham, e eu tava conversando sobre isso, que eu falei assim, qual é o grande erro de muita gente no Brasil? Ele fala assim, ele vê um cara fazendo um vídeo falando assim, eu tô, sei lá, vou citar assim, gente, uma função, mas não importa, não tô nem equiparando valores. Mas assim, aí o cara fala assim, tô aqui trabalhando de entregador e tô ganhando de aplicativo e tô ganhando $1.000 por semana. Aí o cara lá no Brasil, que tá trabalhando com aplicativo, ou outra coisa e ganha, sei lá, R$ 3.000 por mês, ele pensa assim, mano, o cara tá ganhando R$ 5.000 por semana, R$ 20.000 por mês. Aí ele faz a conta como se ele estivesse trabalhando aqui nos Estados Unidos, ganhando R$ 20.000 para gastar no Brasil. E não é, ele vai ganhar 4.000 aham, aqui. sim, É sim, 4.000, sim, 4.000 é 4.000. Então, sim. assim, 4.000 ele não, ele vai viver uma vida muito apertada aqui. Se tiver família e filhos, então vai ser difícil a vida dele com 4.000 aqui, falando de Orlando. Então, assim, o cara cria projeções
baseado em algumas questões e que ele vai chegar aqui e vai encontrar a expectativa dele vai ser totalmente frustrada, tá? Então, o grande lance da imigração é você, às vezes, por exemplo, o cara nunca veio para os Estados Unidos, já veio direto para morar. Provavelmente ele vai sentir muitas dores. Pô, quantas vezes eu vim aqui? Eu venho desde 2016 aqui, eu já tinha conexões, eu já tinha sócio, eu já tinha amigos. Um cara que eu conheci por causa de outro sócio e que a gente desenvolveu. Hoje a gente está com uma empresa junto, que é uma segunda empresa que eu tenho aqui. Então, assim, a vida, as coisas foram mais fáceis, não é porque eu sou melhor, não, é porque eu tô vindo testando, eu tô vindo me conectando, tô vindo com pessoas. Óbvio, foi o que você falou, eu já empreendia no Brasil, então eu trouxe o meu talento, minhas habilidades, e aí vai se conectando, né? Uma das habilidades que eu tenho que é muito poderosa é a habilidade de vender, a habilidade de me comunicar, de atrair pessoas que queiram o produto que eu ofereço. Então, basicamente, você vai em menos tempo, mais tempo, você vai ter uma vida parecida com a que você tinha no Brasil. Só que aqui, dar certo aqui, em grandes aspectos, é muito mais poderoso do que dar certo no Brasil. Porque aqui, dar certo aqui, você vai poder desfrutar dessas suas conquistas muito melhor do que no Brasil. Aí quando você fala assim, ué, Gilson, o que você está querendo dizer com isso? Quando você começa a ganhar uma grana legal, por exemplo, aqui eu saí de um carro velho e comprei um Jaguar. Esse carro no Brasil tá entre uns 600 mil reais, esse carro no Brasil que eu comprei aqui. Então, assim, aqui eu ando de Jaguar, é como se eu estivesse andando com qualquer outro carro, tá? Assim, é mais um carro que tá na rua, tem um cara do lado ali que tem uma McLaren, aqui na minha rua mesmo, esses dias eu vi uma McLaren aqui na minha rua, aí o outro tem uma Maserati, um Porsche, enfim. Então você é mais um. No Brasil, se você vai comprar um carro desse, você já vai ter medo de ser sequestrado, de alguém quebrar teu vidro, aí você vai ter que blindar o carro, que aí você vai ter que gastar mais, sei lá, 100, 120 mil reais para blindar o carro. Aí você começa a ter. Você não pode desfrutar das suas conquistas no Brasil. Então eu fui fazendo esses parâmetros também, entendeu? Então, assim, aqui não tem violência? Claro que tem violência. É óbvio que tem violência, é óbvio que tem corrupção, é óbvio que tem um monte de coisa. Mas se você comparar, você vai ver que você pode realmente desfrutar das coisas. Às vezes eu ligo a TV aqui no canal do Brasil, às vezes ainda ligo aqui. Eu tenho um canal aqui do Brasil mais para ver esporte, né? Ver jogo, ver o meu Flamengo jogar. E aí, mas às vezes eu ligo aqui de manhã e tá no jornal. Aí só tem desgraça, eu não consigo ver jornal. Nem daqui nos Estados Unidos eu vejo. Mas aí você vai vendo, gente, a gente meio que perde a noção do como que estão as coisas. Porque, infelizmente, o jornal só mostra coisa ruim, né? Então, assim, Sim. eu enxergo dessa forma, sabe? Assim, eu concordo com o que você falou, sabe? O que você é no teu país, no Brasil, é o que tu vai ser aqui, mais tempo, menos tempo. A diferença é que aqui o cara que passava perrengue no Brasil, ele até passa perrengue aqui, mas com mais dignidade. Ele vai passar perrengue aqui comendo uma comida melhor, morando num apartamento melhor, conseguindo comprar um carro melhor. Essas coisas são tranquilas. Coisas aqui são coisas mesmo. Eu já vi muito vídeo, comentários em vídeos meus, se eu falar de alguma coisa assim, barata, tu fala muito de que as coisas são baratas aí. Baratas no sentido de que o acesso é mais fácil. Mas a mão de obra é muito cara. Só que a pessoa, ela nem tá se ouvindo. Porque presta atenção, se você tá num país que objetos, coisas, não são tão valorizadas assim, e pessoas são mais valorizadas, então você tá no lugar certo. É só você Aham. oferecer serviço. É só você. Sim. Se serviço é caro, então venda serviço. Serviço de qualidade também tem esse detalhe. Claro, exatamente. Venda serviço, crie conexões, entregue um trabalho bem feito. Então, assim, você. O ponto tá o seguinte: você tem que entender as regras do jogo. Não dá pra jogar Ludo, sabe Ludo, aquele joguinho de tabuleiro Ludo? Não dá pra Sim. jogar Ludo no tabuleiro de dama. No tabuleiro de dama é pra jogar dama e alguns outros jogos que dá pra jogar naquele tabuleiro, mas dama é dama. A regra é de dama. Se você quiser jogar Ludo, tem que ser no tabuleiro de Ludo. Então, às vezes, você tá até acostumado a fazer algumas coisas no Brasil. Quando você vai migrar pra qualquer país, você tem que entender as regras daquele país. Porque depois que você entende as regras, você não precisa nem entender tudo. Mas se você entende um pouquinho melhor do que o outro, você já consegue estar à frente, você já consegue ter resultados melhores. Então é isso, é entender a regra do jogo, jogar em cima das regras, principalmente em países que valorizam quem joga nas regras. Sim, é verdade. Qual que é o fator principal? Fala em tudo isso aí que você falou, qual foi o fator principal decisivo para você
depois daquele debate com a sua esposa lá, né, decisivo que você falou assim, ó, eu sei que você falou da pandemia e tal, todo aquele, Aham. mas você bateu o martelo e falou assim, ó, é Orlando e é por esse motivo. Então, o primeiro fator principal foi meu filho mais velho casou, né? Antes de eu vir para cá, ele casou em setembro, a gente veio para cá em novembro, quando a gente pensou, e aí voltou para voltar em janeiro. Foi quando eu olhei e falei assim, cara, meu filho hoje trabalha com o sogro dele, tem faculdade, fala inglês, mas será que ele ia ganhar o que ele ganha com o sogro dele? O sogro dele é um homem bem sucedido também, tem negócios e tal. Falei, será que ele ia ganhar o que ele ganha? Como é que seria a vida do meu filho aqui se ele tivesse, enfim, tentando ali um emprego normal e tal? Aí eu comecei a pensar nisso, o que vai ser das minhas filhas? E o ponto decisivo foi, eu tenho, por exemplo, a minha filha mais velha, de 15 anos, ela gosta de arte, pintura, pinta quadro. E aí eu falei assim: o que vai ser dela no Brasil? Quais vai ser as oportunidades dela? Então, o futuro das minhas filhas, dar uma possibilidade, uma oportunidade, chances melhores para elas, isso foi um ponto decisivo, decisivo. Vir para Orlando, sinceramente, tem alguns fatores, né? Você tá ali, aqui você não se sente tão longe assim no Brasil. Você tem supermercado brasileiro, você tem restaurante brasileiro, você tem muitos brasileiros. Pelo contrário, eu não sou aquelas pessoas que querem ficar longe de brasileiro. Tem um monte de gente que acha que é americano agora, tem um monte de brasileiro, se fala português, eu nem chego perto. Eu acho isso uma coisa, a gente tinha que se unir mais à comunidade brasileira, mas a comunidade Sim. brasileira é bem unida, tá? Tem gente que está gritando na internet, mas não é desse jeito, não. Então a comunidade brasileira é muito unida. É mais fácil, sendo assim, a minha experiência, eu acho mais fácil quando você tem ali pessoas e tal. Não tô falando de confiar, de alguém que vai te dar dinheiro, nada disso. Eu tô falando de você estar perto do teu povo, cara, do teu povo, da tua cultura, né? E também por ser uma rota turística, então fica mais fácil receber amigos. O teu amigo ele tem uma desculpa de te visitar, o teu parente, porque ele tá indo pra Disney. E ele ainda vai querer ficar na tua casa se você gosta de receber pessoas, e ele não vai pagar hospedagem. Então, assim, você não se sente tão sozinho assim se você tem conexões desse tipo, né? Então, minha mãe agora vai vir aqui passar Natal com a gente. Então, assim, aí tem sobrinha, tem uma galera. Então, assim, a gente tem essa coisa, né? Então, meu filho já veio para cá, ficou aqui um mês com a gente aqui, junto com a esposa dele. Então, é uma rota turística. Então, tem coisas que eu penso nisso. Flórida, clima é muito parecido com o Rio de Janeiro. Na verdade, aqui faz calor que nem Bangu, cara, que é um negócio louco, o calor aqui. Então, assim, tem muitos fatores que eu acredito que ajudam muito. E eu tenho duas crianças em casa e você tá ali como a Disney e a Universal, como o quintal da sua casa. A gente tem anual da Disney, anual da Universal, e a gente vai pro parque. Minha esposa ama ir pro parque, as meninas também gostam. Enfim, então, cara, para mim ainda é um sonho, sabe? Vou fazer 2 anos aqui. Ainda é um sonho você poder olhar, e a gente que veio do nada, assim, sabe, de dificuldades financeiras, de família pobre, você fala assim, cara, eu ainda tenho essa sensação quando eu chego na Disney, eu falo assim, cara, eu tô na Disney, sabe? E eu queria nunca perder isso. Muita gente falou pra mim que, depois de 6 meses aí você já vai perder o brilho. Cara, eu não tenho isso não, sabe? Eu ainda continuo. Eu sou o cara que quando eu tava na minha casa no Recreio dos Bandeirantes, minha esposa tem uma coleção de canecas. E aí tinha um armário cheio de caneca. E cada caneca é de algum lugar do mundo que a gente já foi. Então eu sou o cara que acordava e olhava para as canecas e falava assim, cara, eu não acredito que eu já fui em tantos países, assim, que eu já conheci. Então eu sou o cara que eu sempre tô olhando para o passado, vendo da onde que eu vim e fazendo esse tipo de reflexão de gratidão. Então eu tenho esse tipo de reflexão aqui, de tempos em tempos, sabe? Cara, que doideira, tô aqui, meu quintal da minhas filhas vão para Disney como se fosse ali pro parque do shopping ali, sabe? Então, Então isso isso aí não tem preço para mim. é a gratidão e o reconhecimento da. E é tipo. Como eu vou explicar? Vamos fazer um comparativo. Eu estava saindo aqui no Porto de Santos, eu sou da Baixada Santista, no Já navio. fui a Santos aí algumas vezes. No navio, ele saiu no finalzinho da tarde, né? Os prédios tudo iluminados. E eu estava com um amigo assim no deck da piscina, olhando o navio sair. E eu falei para ele, cara, Fernando, nós somos privilegiados, porque quantas pessoas não sonham e não vão conseguir
ter a possibilidade, por vários fatores, de estar nesse lugar que nós estamos e tem vezes que não dá nem valor. É exatamente isso. Exatamente isso. Essa é a visão. E eu gosto muito dessa terra aí, hein, cara. Gosto muito de Santos, já comi em um dos lugares aí bem legais. E gordo pensa logo em comida, né? Já fui a Santos, Mongaguá, Praia Grande, toda essa região aí, já fui bastante aí nessa região, um lugar muito legal. E é exatamente isso, é o exercício da gratidão, sabe? Você você só ter saúde já é um motivo muito grande de gratidão, né? Então, assim, e a gratidão, ela te leva para muitos lugares, ela muda o teu estado emocional. É impossível você sentir tristeza e gratidão ao mesmo tempo. É impossível você sentir medo e gratidão ao mesmo tempo. Pode fazer esse exercício. Toda vez que você entra no exercício da gratidão, a tristeza vai embora. Toda vez que você entra no exercício da gratidão, o medo vai embora. A melhor forma de você espantar o medo e a tristeza é se sentindo grato. É buscando motivos para ser grato. Então, e no estado emocional da gratidão, ele vai te levar para outros lugares, para conquistar, para ter atitudes melhores. Então, basicamente é isso. E esses princípios que a gente tem falado aqui, Ayrton, ele vale para qualquer lugar do mundo, ele vale para qualquer país, inclusive para o Brasil, sabe? É atitude. Se você vai trabalhar num restaurante, na faxina, você pode melhorar a atitude, virar o chefe da faxina, melhorar a atitude daqui a pouco, e de repente você fala, pô, eu acho que eu consigo servir, aí vai para garçom, porque ganha tip, aí o garçom tá ganhando ali o tip, e aí tá ganhando legal, e de repente você vira o chefe dos garçons, e daqui a pouco você tá ali como gerente do restaurante. Ah, Gilson, mas as pessoas não promovem assim. Promovem, sim. Eu lido com o empresário todo dia. A maior dor do empresário é ter gente na equipe dele que ele possa promover, sabe? Que ele possa fazer crescer. Então, se você pensa assim, não olhar o empresário, você pode empreender na empresa dos outros. É muito mais fácil, porque você não tem que pagar as contas que o empresário tem que pagar e nem é responsabilidade dele. Então, se você empreende na empresa dos outros, você pode ter certeza que, se você não usar o empresário como teu inimigo, mas você olhar para ele como alguém que pode te promover, e se ele não te promover, as tuas atitudes vão te promover de outra forma, seja um cliente que está vendo o teu trabalho, o tempo inteiro as pessoas estão te olhando, 24 horas por dia alguém está te olhando. E as tuas atitudes, elas vão falar muito isso, e aí você vai poder crescer em qualquer lugar. Não acho que os Estados Unidos é a última Coca-Cola do deserto, não acho que os Estados Unidos é o lugar que todo mundo tem que vir, mas se a tua escolha, a tua decisão de vir para cá pelos seus motivos, seja por segurança, seja pelo futuro dos filhos, seja porque você ama esse lugar, vir para cá, realmente ele é uma plataforma econômica muito poderosa para quem quer empreender, para quem quer trabalhar, tem muita oportunidade, tem muita coisa boa e tem muita coisa ruim também. Mas dá para você ter sucesso em qualquer lugar. Não mudar de país não é o bastante, sabe? Se você não tiver uma mentalidade diferenciada, as coisas não vão fluir. Uhum, isso é verdade. E o que você falou vem, eu tive a experiência, eu tive duas experiências baseadas no que você falou aí. Eu era gerente de um estacionamento e eu estava em trâmite de voltar para, estava em São Paulo, trâmite de voltar para a Baixada, e o chefe falou assim, ó, treina alguém lá, treina alguém para deixar no seu lugar. Duas pessoas que eu cheguei a conversar, que eu gostava do trabalho, que eu queria que ela se esforçasse mais, mostrasse trabalho para a empresa, que ela poderia ser a minha sucessora. A pessoa sobe para a cabeça e ela confunde a sua confiança por ela numa certa liberdade. Aí o cara começou a dar mancada, Aham. pedir para sair mais cedo, para não sei o quê. Eu falei, porra, bicho, mas eu falei para você que você tem, que você vai ser referência, você vai ser o chefe, você vai ser o gerente, você tem que ser referência. Ah, não, porque não sei o quê. Cara, os dois caras, as duas pessoas se estragaram sozinha. É isso aí. É isso Se aí. estragaram É porque sozinha, entendeu? o aproximar da liderança não pode ser para você ter benefícios, para você trabalhar menos. Você tem que pensar que se aproximar da liderança vai te dar mais responsabilidades, mas também vão te render melhores frutos, né? Então é isso. A mentalidade não pode ser de curto prazo. Ela tem que ser uma mentalidade de médio e longo prazo. As colheitas vão acontecer. As conexões vão acontecer e a colheita vai acontecer. Só que você tem que ser resistente, sabe? Tem que estar ali disposto a gerir o caos. Quanto eu encerrei hoje o papo do podcast que eu estava gravando à tarde, falando sobre quanto maior for a sua capacidade
de solucionar problemas, mais dinheiro você vai colocar no seu bolso. E isso vale para qualquer país. Sim, isso aí é pura verdade. E é muito importante o que você falou. Tem realmente essas pessoas que confundem a proximidade com a liderança, com o seu chefe, com o seu superior, para criar vantagemzinha para ele sair mais cedo, ele ter uma folga, ele folgar no dia que ele quer. E, e isso aí é super errado, porque isso aí ninguém vai dar valor para quem não quer trabalhar. Eu fui promovido dentro de um ano 2 vezes dentro da empresa. Eu não fazia parte da rodinha, ficar falando mal da empresa. Eu ia lá fazer o meu trabalho e um Isso aí. pouco mais. Tem que fazer o seu trabalho e um pouco mais. Você é puxa-saco da empresa? Não. Não sou puxa-saco da empresa. Estou fazendo meu trabalho um pouco mais, porque se está ajudando o andamento, vai ajudar o andamento de todo mundo trabalhar melhor, por que não? Ah, mas é na minha função. Pô, mas não vai melhorar todo mundo? Todo mundo não vai trabalhar melhor, vai folgando, dando menos trabalho para aquele, ele vai ajudar você quando você É isso aí. precisa. Oh, e sabe qual é a minha filosofia, Ayrton? É o seguinte, não tá errado você querer só fazer o seu que te contrataram, mas não reclama. Não reclama que não te Sim, promove, não sim, reclama que te sim. tratam melhor, não reclama que você ganha pouco, não reclama. Se você só quer fazer o que pediram para você fazer, não reclama de você continuar no mesmo lugar. É só não reclamar, sabe? É não reclama da vida, não reclama que você tem que pegar 2 horas de ônibus. Não, não reclama, não reclama. Se tá bom para você, se tá bom, você não tem que reclamar. Se você tá reclamando, então é porque não tá bom, entendeu? Então aí, para mim, a regra é essa, sabe? Que tudo tem a ver com a ambição, com aquilo que você quer. E ambição falando de um ponto positivo, sabe? De você, ambição no sentido de você galgar lugares melhores para você ter mais qualidade de vida, para você ter uma vida melhor, para você construir talvez uma aposentadoria, alguma coisa nesse sentido. Então, é isso. O cara. Existem pessoas que fazem em um mês o que uma pessoa. Fazem financeiramente mesmo, em um mês, o que uma pessoa leva 2 anos para fazer, o que uma pessoa leva 5 anos para fazer. É porque essa pessoa é melhor? Será? Será que não é uma questão de mentalidade, de atitude, de produtividade, do quanto que você está disposto? Eu, por exemplo, a maioria dos dias aqui de segunda a sexta, no meu business aqui, hoje, eu estou trabalhando uma média de entre 14 e 15 horas por dia, tá? Eu hoje tenho uma empresa de assessoria editorial e de relevância, ajudando pessoas que querem melhorar as chances de aprovação no seu pleito migratório. Eu não faço nada jurídico, eu não sou advogado, então não entro nessa parte jurídica, tanto que eu ajudo muita gente que às vezes já está até no escritório, já atuando, e o cara quer ali sair de um EB2 para ir para um EB1, que é um visto que vai te levar para um green card, e aí ele quer ali melhorar algumas coisas, a gente escreve livro, lança livro, assessoria de imprensa, enfim, eu faço um monte de coisa voltada para isso. Cara, e assim, a gente tá tendo uma quantidade grande de clientes. Então, assim, tá exigindo muito trabalho. Ainda tem atendimento, tem tudo. E eu faço de segunda a sexta para eu ter o final de semana com a minha família. Mas, assim, aí tu fala assim, pô, Gil, mas tu vai fazer isso há quanto tempo? Tá fazendo 15 horas, 16 horas no dia, às vezes, assim, sabe? Às vezes não, a maioria das vezes. Só que a gente já está planejando algumas questões de investimento, de. Então, assim, o resultado ele vem. Eu sempre falo o seguinte: não tem a ver. O problema não é trabalhar muito e trabalhar duro. O problema é trabalhar muito e não ver o dinheiro chegar, ou não ver Aham. o resultado. Entendeu? Aí você está trabalhando errado. Ah, mas eu trabalho 10 horas, 12 horas, 15 horas no dia. Tá, mas se tu tá ganhando uma hora de US$ 12, não vai mudar a tua vida. Aí realmente você vai ficar cansado. Então você precisa ver uma solução para melhorar esse negócio, para a coisa fluir de fato para você. Então é isso. Trabalhar certo, trabalhar duro, faz parte, continua, entendeu? Mas buscar um resultado diferenciado, uma produtividade diferenciada. Que aí você vai chegar no final do mês e vai falar assim: caramba, Uhum. o que eu fiz esse mês, tem gente que leva 2 anos para fazer isso. E que você fez um mês. Você fala assim: caraca, que é isso? Né? Valeu a pena. Né? E Então fala mais é sobre o por seu aí. business aí. Fala sobre o seu business aí na América. Que eu ia fazer essa pergunta, você já começou já já deu a deixa aí, vamos embora. Fala mais sobre o seu business aí na América. O que eu fiz? A gente fundou a Florida Business Academy. Hoje é uma empresa que a gente tem a parte de assessoria editorial. O que é assessoria editorial? Eu ajudo toda a construção de narrativa, textos, business plan, ajudo na roteirização das cartas de recomendação, currículo, biografia.
tudo que não é jurídico, a gente faz tudo isso, tá? Ajuda. Então, muita gente que tá, por exemplo, optou em fazer uma aplicação de uma self-petition, que é quando ela mesma está aplicando o pleito migratório dela. E aí eu posso ajudar em toda essa parte editorial. Quando chega na parte jurídica, ou ela vai fazer com alguém, ou eu indico alguém para ela fazer, alguma empresa, e aí faz só a parte jurídica ali, que é petição, preenchimento de formulários. Eu não me envolvo com essas questões. Até porque essa parte editorial eu sempre fiz, né? Já fui dono de editora, já construção de história, narrativa, já escrevi tanto livro, então eu ajudo muito nessa parte. Então a gente aumenta a relevância da pessoa, além de ajudar com Aham. essas partes. Então a gente lança livro, faz assessoria de imprensa, eu tenho várias conexões aqui para ajudar a pessoa a conseguir ali atender a mais critérios de elegibilidade. Então a gente ajuda em bastante coisa mesmo. Eu tenho 4 escolas de negócios online, então a pessoa consegue se matricular, fazer vários cursos na área de negócios, dar um upgrade no currículo dela, muita coisa que a gente consegue ajudar as pessoas nesse sentido. Então isso é hoje está sendo o nosso business principal, a quantidade de clientes absurda aqui, e a gente continua nessa área da educação também, né? Agora já fizemos o primeiro evento, que foi o Bússola. Agora a gente vai ter um evento chamado Destino Final, que é uma mentoria para empresários, agora dia 26 de outubro, lá na churrascaria Fogo de Chão. A gente vai estar lá com um grupo de empresários lá, dando uma mentoria. Eu e meu sócio Cleston, a gente montou a Nexus Business University, que é uma universidade de empreendedorismo. Inclusive, a gente Uhum. está fazendo uma parceria agora, está assinando um contrato. A gente vai ter pós-graduação com reconhecimento pelo MEC. O pessoal lá do Ó, que Brasil vai poder bacana. estudar na Nexus aqui. Aí esse é um outro business meu, né? Hoje, Ah, o nosso foco principal está sendo assessoria editorial e de relevância para as pessoas aí que a pessoa pode estar aplicando self-petition, ela pode estar com um escritório de imigração. A única coisa que não tem como eu ajudar é se ela já aplicou, porque aí não tem mais o que fazer, ela só está esperando o resultado. Inclusive, tem gente que me procura aí porque quer reaplicar, porque teve o caso negado, e aí vai reaplicar ou com escritório ou self-petition, e aí eu ajudo com essa parte editorial e de relevância. Então, esse business hoje tem sido muito forte para a gente, ajudando bastante gente nesse sentido. E, paralelamente, os eventos, os treinamentos, a gente, aos poucos, voltando aí a fazer o que eu estava fazendo aí nos últimos 12 anos aí de eventos. Eu fiz evento no Rio de Janeiro para 2.500 pessoas, né? Casa de show, assim, coisa gigante lá. Aos poucos a gente vai voltando a fazer os eventos aqui também. Mas é isso. Então, quem está assistindo a gente aí, que de repente está querendo migrar para cá, está querendo alguma informação e tal, vai no meu Instagram, que é esse arroba que tá aí, @gilsonmelo.oficial. Tem um link na bio lá. E nesse link na bio a pessoa consegue clicar, preencher um formulário, e aí dependendo ali da elegibilidade dela, do que ela colocou no formulário, eu pessoalmente vou entrar em contato com essa pessoa, marcar uma reunião, e aí eu explico tudo como que eu posso ajudar essa pessoa. e aí você direciona para qual visto é o mais ideal para aquele perfil. Então, na Aí, verdade, o que acontece? Geralmente a galera que já me procura, porque assim, as assessorias que eu tenho editorial e de relevância, elas ajudam muito para quem já está procurando aplicar ou para um EB2, NIW ou para um EB1. Qualquer outra ok. coisa fora disso, o que eu posso fazer é direcionar para uma empresa que faça, entendeu? Aham. Porque os serviços editoriais que eu faço, eles ajudam quem está nesse caminho ali de EB2 ou de EB1. Principalmente o pessoal que está ali no EB2 e que está pensando em aplicar EB2 e está vendo que está demorando muito e está querendo tentar melhorar um pouco a relevância para ir para um EB1. Ixi, eu ajudo muita gente nesse ponto aí. Explica para melhor o que é o EB2NW e o EB1. É, Explica um pouco melhor. então, eu vou explicar da minha forma aqui como cliente, eu não sou advogado, né? Então é muito Ok, importante deixar claro que não é ok, um conselho jurídico. O ok. EB2NIW são informações públicas, né? O EB2NIW ele é um pleito imigratório para você pleitear um green card, que é um visto de residência permanente, Aham. baseado no interesse nacional, que é o National Interest Waiver, que é a dispensa por Hum, interesse nacional. Ele dispensa que você tenha algum tipo de proposta de empregador. Você não precisa ter uma empresa querendo te contratar. A partir das suas habilidades, você tem 7 critérios de elegibilidade e você tem que atender no mínimo 3 critérios desses 7. Quando a Ah, gente fala atender, não é não mandar. precisa de sponsor, né? Não precisa de sponsor. Não precisa Esse de não precisa sponsor. de E quando, sponsor.
Exatamente. E quando a gente fala atender a 3 de 7 critérios, não é mandar evidência para 3, é o agente consular aceitar 3 das evidências que você mandou. E Aham. além disso, você ainda tem que enviar um empreendimento proposto, que é uma proposta do que você vai fazer nos Estados Unidos. Então, além de atender a 3 dos 7 critérios, no mínimo, ele precisa aprovar o que você está dizendo que vai fazer aqui. Tá? Então, muita gente acaba pecando nisso aí, né? Que é no business plan ou no professional plan, que é uma coisa que a gente faz aqui, business plan e professional plan, isso é uma coisa que a gente pode fazer. É... Já o EB1, ele é um visto de habilidades extraordinárias. Então, Ah, ok. assim, na verdade, quando você pensa em habilidade extraordinária, é importante. O pessoal já pensa só no Neymar, sabe? Numa coisa assim, muito gigante. Mas, na verdade, você tem ali um critério único, né? Que você pode, tipo, ganhou uma medalha de ouro na Olimpíada, ganhou um Oscar, beleza, um Grammy. Então, beleza. Então, vai meio que te credenciar ali com as chances de 99% de aprovação. Mas os meros mortais, né? Você precisa provar que você tem alta relevância na sua área, no seu nicho de atuação. Então, você tem 10 critérios de elegibilidade, muitos desses critérios voltados para relevância, sair na mídia, contribuição acadêmica, enfim. E você tem que atender a 3. Se ele aceitar 3 critérios desses 10, significa que ele, no conjunto total, entendeu que você vai ser benéfico para os Estados Unidos também. E aí você vai poder ser aprovado e receber o teu green card aí, que depois de 5 anos como green card holder, né, depois que você tem um green card por 5 anos, você pode optar pela cidadania americana. Ah, ok. Mas esses 3 é o mínimo seria 3, né? Dos Sim, 7. sim. Eu mandei, no meu pleito a gente mandou 9 critérios de 10, né? Não sei quantos aceitaram. No mínimo aceitou 3 porque eu fui aprovado. Mas a gente mandou 9 evidências para 9 critérios. Que a pessoa tem uma, dentro da área de atuação dela, do profissionalismo dela, ela é um destaque, ela se destacou, ganha fora do piso, né? Exatamente. Exatamente. O que eu faço aqui? Eu ajudo a trabalhar toda essa parte de narrativa e a construção editorial desses textos, junção desses documentos, e aí a gente manda isso organizado para o advogado que vai fazer a parte jurídica. E aí ele vai analisar tudo, escrever uma petição, que é uma defesa do caso da pessoa, preencher os formulários e enviar para a USCIS. E tem pessoas que têm até, se enquadra, se encaixa nesse tipo de visto, que é a habilidade extraordinária, e ela nem sabe que ela se Sim, habilita para esse de visto, né? Porque exatamente. não se atenta ao Não é currículo que normal, né? tem. Para quem está consumindo conteúdo de imigração, de vir para os Estados Unidos, isso começa a ficar um pouco mais natural, né? Mas a verdade é que a maioria não tem nem noção que poderia conseguir um green card, que poderia. Eu tenho algumas pessoas que me procuram às vezes, tipo, gente famosa, apresentadora de TV, me mandou mensagem no direct do Instagram, depois eu mandei o WhatsApp, mandou mensagem para mim, não vou falar o nome para não. Mas assim, cara, se eu quiser ir para os Estados Unidos aí e tal. Será que eu consigo alguma coisa de green card? Eu falei, meu filho, você tá louco, você consegue na hora, cara. Você tem noção do teu tamanho? Ah, mas os Estados Unidos ia me querer por quê e tal. As pessoas têm esses questionamentos, né? Só que o americano, ele é muito racional, sabe? Qual é a regra? É essa aqui. Se atendeu a regra, toma o green card e vamos para cima. Os Estados Unidos, ele quer te dar um green card simplesmente porque ele quer mais pessoas pagando impostos. Simplesmente isso. Sim, 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 sim. Que o pessoal não acha super difícil, é porque, assim, você falou regras, as pessoas querem burlar a regra, quer mentir numa aplicação, quer pegar o visto de turismo para poder morar, e aí mente, se atrapalha lá na entrevista, não é verdade? Exatamente. Assim, é mais simples do que você possa imaginar. Óbvio que não é para todo mundo, um EB1, um EB2 NW, é óbvio que não é. E quando a gente fala de simples, a gente não está falando que é fácil. Tem que se construir algo bem feito, tem que ter alguém respaldando, tem que ter uma empresa. Agora, é, você não é obrigado a fazer com empresa, nem de assessoria, nem com advogado, nem nada. Você pode fazer uma self-petition. Você pode entrar no site da imigração, ver todas as regras, ver passo a passo como fazer, vá lá e faz sozinho. Ah, Gilson, mas e se der ruim? Você não tomou prejuízo porque você gastou quase nada. Então, eu não escondo nada de ninguém. Dá para você ali seguir e fazer o teu caminho, ou você pode pegar alguns serviços isolados que você acha que vai ser mais difícil e contratar alguém para fazer. Então, eu acho que Aham. esse é um caminho. Mas
para mim, a forma mais interessante de você imigrar, eu falo que são os três pilares. Documento, falar inglês e ter uma mentalidade empreendedora. É isso que vai ser realmente o segredo do sucesso. Chegar documentado, buscar falar o idioma e ter uma mentalidade empreendedora. Tá? Quem tem mentalidade empreendedora pode não ter documento e nem falar inglês e ainda ter sucesso aqui, tá? Porque o empreendedorismo é muito forte. Mas a, a soma, né, a fórmula mágica aqui do sonho americano, para mim, entra nesses três pilares aí: documento, falar inglês e ter uma mentalidade empreendedora. Eu ia agora pedir para você um conselho que você daria para quem está querendo imigrar, né? Mas você acabou até respondendo já. É isso aí. Que, pela sua experiência, né? Eu sei que você ia dar um conselho bacana e você acabou já dando os requisitos que a pessoa tem que ter, falar inglês, né? Ter o documento, né? E ser mentalidade empreendedora. Muito importante isso. Exatamente. Seja empreendendo na empresa de outra pessoa, né, com essa mentalidade, ou seja Sim, você querendo montar o teu próprio negócio e tudo mais. É isso, é focar. Se você trabalhar esses pilares, disso eu não tenho dinheiro para aplicar. Se você não tem dinheiro para aplicar, provavelmente você não tem dinheiro nem para imigrar. Então você vai ter que trabalhar aí algumas questões. Ah, não, vou com a cara e com a coragem, com US$ 500 no bolso, que eu ouvi a história de um youtuber que fez isso e ficou rico. Mentira, gente. Isso é um caso isolado, de repente é mais fácil ganhar loteria, entendeu? Então, assim, tem que ter planejamento, tem que se organizar, tem que fazer a coisa realmente direita. Então, assim, eu posso falar da minha experiência. Eu fiz exatamente o que eu estou falando aqui, busquei focar o documento. Hoje, como eu tenho um lado empreendedor muito forte, então eu já dei resultado no empreendedor, meu inglês é uma droga ainda, mas agora fica mais fácil eu trabalhar o meu inglês com as coisas todas estruturadas aqui em casa, entendeu? Então, eu só não fui na regra do documento inglês e empreender, né? Eu fui no documento, empreender, e agora que a gente está trabalhando aí para melhorar o inglês. Já me viro bastante, já me jogo, não tem problema com isso, mas estou longe de falar o inglês que eu quero. Quero chegar no nível de dar palestra em inglês. ah, puta, é lindo. Vou falar uma coisa para ti. É, Você, por ser brasileiro ou por ser imigrante, você sentiu aí passou por alguma situação de sentir algum preconceito por ser imigrante ou por ser brasileiro? Cara, zero, zero. Sim, a minha experiência é zero. Não passei por nenhum tipo de preconceito contra imigrante ou qualquer coisa assim. Não estou dizendo que não exista, tá? Mas eu realmente nunca tive isso. Dentro dessas minhas, de me jogar ali do meu jeito, do meu inglês, de tentar entender a pessoa, na grande maioria esmagadora das vezes, as pessoas têm muita paciência comigo para eu poder entender. Toda hora eu tô tendo tem que ir na farmácia resolver alguma coisa, e aí eu vou lá e me jogo. E eu já busquei resolver coisa em inglês por telefone. Você vê, uma pessoa que o inglês é uma droga, e aí você vai lá e depois fala: já que eu não tô conseguindo me comunicar direito, vamos tentar um espanhol? Vamos embora, vamos pro espanhol então e tal. Então, assim, fui trocar de carro, cheguei numa agência, tem alguém que fala espanhol aqui? Não. Tem alguém que fala português? Não. Então vamos no inglês mesmo, faz test drive em inglês, faz tudo. Mas assim, eu não tenho esse problema, então eu nunca senti isso, não, entendeu? Eu tive conhecidos que tiveram uma experiência bem negativa em estados, em cidades mais do interior. Eu acho que deve ter mais preconceito, aquele americano mais raiz, sabe? Aquela pessoa mais Aham, meio sim, sim. truculenta e tal. Então acredito que tem assim, acredito que tem assim. Mas aqui para mim é muito tranquilo, né? A gente tá, como eu falei, a gente tá num Brasil melhorado. E agora manda um abraço aí para os seus seguidores, para sua família que for do Brasil. É hora de você mandar um abraço pro pessoal. Maravilha, não, mandar um abraço para todo mundo, para você que está assistindo aí esse bate-papo até agora, até o final, né? Espero que de alguma forma eu possa ter contribuído aí para sua curiosidade ou seus pensamentos, suas decisões. Nossa galera lá, nossa família, a gente está sempre falando, né? Tá falando com todo mundo, inclusive tem gente vindo para cá agora da família também, já esses dias aí. Devo voltar no Brasil, acredito que em março do ano que vem, no Spring Break, né? Que é aí nas férias, aquelas férias curtas de Uhum. primavera aqui das crianças. Aí sim, rever o pessoal, comer algumas coisas que não tem aqui, né? Mas, cara, é só isso. Espero de alguma forma ter contribuído, né? Contando um pouco da história, um pouco da nossa vida. É,
Meu exemplo é apenas mais um exemplo, não é regra, tanto para bom quanto para ruim, né? É importante as pessoas terem as suas próprias experiências. E se quiser algum tipo de informação em relação à nossa empresa, nossos serviços, vai lá no meu Instagram, tem no link na bio, me segue lá no Instagram. Eu crio conteúdo todo dia. Todo dia tem vídeo meu novo, todo dia eu estou criando conteúdo sobre vida na América, sobre tirar dúvidas. Toda semana eu abro caixinha de pergunta para o pessoal tirar dúvida e escrever o que quiser e eu respondo, enfim. Então, é por aí. Ó, Gilson, maravilhoso. Adorei o bate-papo. Você é uma pessoa super simpática, comunicativa. Atendeu o convite aí, cara, na hora, já encaixou na agenda. Só agradecimento aí por você ter participado desse bate-papo com a gente. Legal, Ayrton. Desejo que teu canal cresça cada vez mais, que você possa ter bastante sucesso e que você possa aí, em breve, estar fazendo essas entrevistas aí em loco, né? Vai para a Europa, vai para o Japão, vai entrevistar imigrantes pelo mundo inteiro, porque quem sabe esse programa aí não vira um programa bem bacana nesse sentido. Então, desejo todo sucesso para você, obrigado pelo convite e vamos para cima. Imagina, eu que agradeço. Pessoal, segue ele lá, vai lá no Instagram. Eu já sigo ele. Muito bacana mesmo. E ó, mais uma vez, muito obrigado. E com certeza aí em breve estaremos gravando aí em Orlando. Você contar a sua história aí, como que tá o andamento das coisas aí, tá bom? Isso aí. Obrigado mais uma vez, fora do Ninho Brasil, onde a sua experiência é a nossa viagem. Tchau, tchau, pessoal, e até o próximo vídeo. Tchau, Gilson.